Antes de voltar a palavra ao presidente Sérgio Buttica, chamamos agora aqui ao palco a senhora Raquel Bampi, representando o secretário de Saúde do Estado, o senhor Antônio Carlos Nardi, para passar a mensagem do secretário. Boa tarde para todos. O secretário Antônio Carlos Nardi, ele já tinha confirmado sua presença no evento, mas surgiu uma agenda de última hora e eu na secretaria estou como coordenadora de saúde da pessoa com deficiência há 5 anos. Então ele pediu para que eu viesse aqui transmitir uma palavra. Primeiramente eu queria dizer que fico muito feliz em ter um evento como esse, porque a gente está falando de uma temática que ela é muito intersetorial, que é a pessoa com deficiência. Então, a gente precisa de espaços como esse para poder trazer algum benefício nessa área que eu acho tão fundamental, que é a área da inclusão no mercado de trabalho. Quando a gente fala em inclusão de mercado de trabalho, a gente não pode deixar de falar de inclusão social como um todo. Eu acho que a inclusão no mercado, ela é uma consequência da inclusão social e da inclusão da pessoa com deficiência em todas as políticas intersetoriais que dedicam ações à pessoa com deficiência, né? Nas garantias de direitos e no acesso às redes de atenção, seja em saúde ou educação ou assistência social. E aí, nessa linha, a SESA tem trabalhado ações muito pontuais em relação à pessoa com deficiência, que não só são os pontos de atenção em saúde, hoje dedicados à pessoa com deficiência, seja na atenção primária em saúde ou na atenção especializada em saúde, com os pontos de atenção habilitados a fornecer órteses e próteses e consultas especializadas, mas também eu penso que no fortalecimento da atenção em relação à reabilitação propriamente dita, né? Recentemente, o governo do Estado, através da Secretaria, dedicou um incentivo onde os municípios puderam adquirir kits de equipamentos para equipar uma clínica de fisioterapia nas unidades de saúde. Então, isso vem fortalecer a atenção primária para executar a reabilitação em si e não dedicar apenas às referências regionais ou municipais, né? E aí, paralelo a isso, a gente conseguiu fazer uma capacitação dos fisioterapeutas. Quase 800 fisioterapeutas foram capacitados pelo Conselho Regional de Fisioterapia na atenção primária. Então, isso fortalece muito a saúde da pessoa com deficiência nos municípios, e não só a nível regional. Então, eu acho que é uma ação bastante importante nessa área em que a gente está falando de inclusão, conseguir trazer para próximo do usuário essa atenção em reabilitação, né? E aí, 2 ações pontuais muito importantes que eu acho que tem que... a gente, quando pensa em pessoa com deficiência, pensa muito na deficiência física, né? Porque é o que vem à nossa mente. O próprio símbolo, né, da deficiência é o cadeirante, mas a gente tem que falar de todas as deficiências. E aí a deficiência intelectual também ganha um espaço muito grande recente com a discussão ampliada a respeito do autismo, por exemplo, né? Desde que o autismo conseguiu a inclusão na escola regular. A gente tem tido aí um aumento do número de autismos diagnosticados, até pela própria especialização que tem permitido, né, fazer esse diagnóstico de maneira mais perfeita, mais correta. Então, a SESA instituiu o CRAID aqui em Curitiba como centro especializado em reabilitação para dedicações ao autismo, garantindo acesso a diagnóstico, tratamento e consultas especializadas e todo o acompanhamento necessário. E aí estende isso às referências regionais, né, para que haja uma atenção especial ao autismo. E aí foi feito um programa de capacitação em que a SESA trouxe especialistas no método ABA para estar trabalhando a capacitação dos profissionais que dedicam trabalho em reabilitação intelectual voltado ao autismo, e essa capacitação vai se estender não só aos profissionais de saúde, mas também aos cuidadores, que eu acho que é uma outra ação importante de inclusão. A gente conseguir fazer com que a sociedade esteja treinada e capacitada a trabalhar com a pessoa com deficiência. E aí, outras ações como o incentivo às APAES, né?
Hoje as APAES no Paraná, aliás, é um dos únicos estados em que as APAES fazem atendimento em saúde e não só em educação, né? Então hoje as APAES elas estão sendo contratadas efetivamente pela secretaria, que até então não eram, elas tinham apenas uma autorização para atender em saúde via Ministério da Saúde. Hoje elas estão efetivamente sendo contratadas pela SESA e recebendo um incentivo mínimo de R$5.000 mês para poder manter a equipe e os trabalhos que já são realizados e custeados já pelo SUS há bastante tempo. Então, acho que são ganhos que a gente tem conseguido dedicar às diversas instâncias da área da saúde que trabalham com a pessoa com deficiência. A gente também tem agora dedicado bastante em relação à acessibilidade à pessoa com deficiência auditiva, né, através do fortalecimento e capacitação das pessoas que atendem como porta de entrada o usuário para que falem em Libras. Então, vai haver aí uma capacitação para os profissionais de saúde aprenderem a língua efetivamente, que é uma língua, então precisa de um trabalho aí longo e dedicado para se aprender. Então, são coisas assim pontuais, mas que somadas dá um grande trabalho dedicado à pessoa com deficiência. O secretário, então, pediu que eu transmitisse para vocês o agradecimento e a parabenizar pelo evento que está sendo importante nessa área tão intersetorial. Obrigada. Ok, obrigado, senhora Raquel Bampi. Agora passamos a palavra aos integrantes da mesa. Passamos então a palavra aí para o senhor José Maria Alves Pereira, secretário especial dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Melhor. Obrigado. Boa tarde a todos. Dr. Sérgio Tadeu, meu amigo, a quem sempre uso como referência nas minhas palestras, pela sua luta e pelas suas conquistas, né? Porque você realmente é uma grande referência. Ao presidente do sindicato e meu amigo Sérgio Bútica, em nome de quem eu cumprimento toda a mesa já nominada, a vocês que estão aqui, a minha equipe, ao diretor da nossa secretaria, professor Jorge, a nossa coordenadora, a Patrícia, e a nossa assistente social, que vem acompanhando esse trabalho aqui com a gente. É uma equipe que está começando agora, foi um desafio da governadora Cida Borghetti, a quem pediu que eu transmitisse um abraço a todos aqui e os parabéns pela iniciativa. A nossa equipe é uma equipe nova, porque a governadora transformou uma secretaria de assuntos estratégicos em Secretaria da Pessoa com Deficiência. Então, a Samanta era de outro departamento e a nossa é uma das nossas profissionais agora que vem como assistente social ajudar nesse contexto. E nós, só como referência ao doutor Sérgio Tadeu, o nosso desembargador, tem mais de 35 mil pessoas já hoje no estado cadastrada no Passe Livre, né, na nossa secretaria. Então, eu fico muito feliz de ver as referências colocadas pela colega da Secretaria de Saúde, né, o nosso amigo Nardi, de ver quanto que a gente pode estar avançando junto. Mas a atitude do sindicato, meu amigo Sérgio, realmente ela nos surpreendeu e nos deixou muito alegre, muito feliz. Porque nós, que nos conhecemos há mais de 30 anos, e a gente sempre falava em pessoa com deficiência. Eu sou uma pessoa que fui vereador por 12 anos nessa área, e tenho até uma certa experiência no assunto, e sei o quanto é importante quando um jovem chega em casa com o seu salário e diz: olha, mãe, aqui está o meu salário, eu sou digno, eu sou considerado iguais a todos. E eu lutei muito no começo para incluir os jovens com deficiência intelectual, síndrome de Down, autista de baixa complexidade, e tem muitos desses que sustentam até a própria família com esse salário. Então, gente, a importância de darmos oportunidade é muito grande. E nós estamos falando em oportunidade com responsabilidade. O que eu falo em responsabilidade? É quando a gente destrói as cláusulas de barreiras.
E a pior cláusula de barreira que existe dentro de uma empresa não é a cláusula de barreira física, uma rampa, um banheiro, é a cláusula de barreira atitudinal. Quando um colega que recebe o seu colega que tem alguma diferença, que é chamado de deficiência, não respeita aquele colega. Porque às vezes ele vai ao banheiro, ele demora um pouco mais do que uma pessoa que não usa cadeira de roda. E essa falta de respeito acaba sendo não a inclusão, acaba sendo a exclusão. E quando alguém não se sente bem no mercado de trabalho, trabalhando e não está feliz, eu não me sinto feliz também. Porque eu vejo que mais deficiente é aquele que não reconhece o seu próprio colega, irmão, a deficiência dele. Então é muito importante, responsabilidade. Vamos preparar as empresas para receber uma pessoa com deficiência. Aí você pode falar em respeito e igualdade. E é isso que a gente prega. Deficiente nenhum precisa de esmola, de favor, de piedade. Precisa de respeito para se tornar cada dia mais digno. E essa dignidade traz também o acalento da família, da esposa, do filho, de todos. É muito importante vocês terem esse contexto nesse trabalho que vocês estão fazendo. Essa discussão que vai acontecer hoje e amanhã aqui, tem que buscar sempre essa questão, inclusão com respeito. E respeito passa pelas cláusulas de barreira, sim, com certeza sim. Qualificação é importante, mas qualificar também quem está recebendo a pessoa com deficiência é mais importante ainda. Então eu quero agradecer esse convite, estou à disposição, fico muito feliz de estar aqui. Nós estamos fazendo um trabalho bonito aí, Secretaria do Trabalho, com o nosso secretário, Paulo, um guerreiro da área também, estamos fazendo um trabalho junto lá, e tenha certeza, Curitiba está dando um grande passo através do sindicato, e Sérgio, parabenizo você e sua equipe que estiveram lá comigo, pelo belo trabalho que vão realizar e já estão realizando em Curitiba. Muito obrigado. Obrigado, secretário. Passamos agora a palavra ao senhor Paulo César Rossi, secretário especial do Trabalho e Relações da Comunidade do Governo do Paraná. Alô. Boa tarde a todas e a todos. O Sérgio Budka falou para mim que o Zé mentiu. Ele falou que conhecia há 30 anos, o Sérgio falou, tenho 27, como é que me conhece, né? Então, bom, eu quero cumprimentar a todos aqui, cumprimentar o nosso amigo e presidente da Força Sindical e dos Sindicatos Metalúrgicos, o Sérgio Budka, nosso desembargador, doutor Sérgio Tadeu, meu amigo Ricardo, perdão, o Sérgio Tadeu está ali, perdão, Ricardo, o nosso amigo presidente da Associação dos Deficientes Físicos do Paraná, o Mauro Nardini, o Hernani, nosso companheiro também de lutas, vice-presidente do Conselho Estadual do Trabalho, nominar aqui também esse grande amigo, e sempre falo, quem é do movimento sindical, e eu que sou oriundo do movimento sindical, eu sempre falo, até que, enfim, tem uma pessoa certa e no lugar exato, que é o Luiz Fernando Busnardo, que é o superintendente do Ministério do Trabalho do Paraná. O movimento sindical deve muito ao Luiz Fernando Busnardo. Doutor Aldebrando, também o gerente do INSS, enfim, Zé Maria, amigo, irmão, e que agora ocupa a Secretaria Especial das Pessoas com Deficiência, que mais uma quebra de paradigmas da governadora Cida Borghetti. A governadora, quando tomou posse, no mês de abril, ela, um mês depois, numa data simbólica, Zé, ela criou a Secretaria Especial do Trabalho, uma antiga reivindicação do Conselho Estadual do Trabalho e do próprio movimento sindical, que o governo anterior tinha extinta, misturando todas as coisas, e o mundo do trabalho fugia da sua responsabilidade. E depois ela quebrou mais uma vez, trazendo e criando, sem custo algum, diga-se passagem, não tem custo de aumento da máquina, nada, simplesmente readequando os cargos dentro do governo, e nomeou o Zé. O Zé, que é um grande lutador, um defensor da causa, e é por isso que hoje caminhamos juntos. Mas eu gostaria de
deixar aqui um pouco o que estamos fazendo na área do trabalho e por todos os segmentos e setores. E eu quero ressaltar aqui também o grande apoio que nós temos tido, Hernani, do Conselho Estadual do Trabalho, na implementação de todas as políticas públicas de emprego. Então, quero deixar um agradecimento aqui a todos os membros que atuam de forma tripartite. No próximo dia 25, nós faremos o dia D, o Dia pela Inclusão das Pessoas com Deficiência, numa ação conjunta nossa, da Secretaria Especial das Pessoas com Deficiência, juntamente com a Secretaria do Trabalho. Lá nas agências do Cine, aqui em Curitiba, em mais 41 municípios do Paraná, nós vamos fazer um mutirão específico, Sérgio, para todas as pessoas com deficiência, das 8 da manhã até as 17 horas. Nós já conseguimos captar quase 400 vagas para serem ofertadas no dia 25. E dia 25 uma data emblemática, porque no dia 25 se comemora os 3 anos dos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é um pacto global em que o governo do Estado do Paraná já foi premiado este ano na ONU pelas suas práticas em defesa do planeta. E nós identificamos, Sérgio, que dos 17 objetivos, pelo menos 7 têm relação ou uma correlação com as pessoas com deficiência. Então, olha a importância de divulgarmos. E a ONU, nesse dia, está pedindo que todas as ações globais sejam encaminhadas para o sítio da ONU e que ela vai divulgar isso nas redes sociais para ser difundido no mundo inteiro. Então, eu gostaria, mais uma vez, Sérgio, parabenizar a você, toda a diretoria, toda a equipe, funcionários, assessoria dos sindicatos metalúrgicos aqui, porque, mais uma vez, vocês mostram que são vanguarda em trazer à tona uma discussão, debater um assunto de extrema importância para a nossa sociedade. E também eu concluo aqui, enaltecendo e agradecendo a presença da nossa amiga e companheira, a Donizete. Você está vindo muito aqui na força, hein, Donizete? Companheira dirigente da UGT. Grande amiga e toda a diretoria do CIEMACO. Enfim, minha gente, um ótimo evento a todos. Fica aqui meu abraço fraterno e meu agradecimento. Eu agradeço o convite de poder aprender cada vez mais, porque o Zé já me deu algumas aulas. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Ok, obrigado, secretário. Passamos então agora a palavra ao senhor Hernani Garcia Ferreira, vice-presidente do Conselho Estadual do Trabalho. Cumprimentar o Sérgio Budka, presidente do sindicato, presidente da Força, cumprimentar o Dr. Ricardo Tadeu, cumprimentar o secretário, o superintendente e os demais pares da mesa com a nossa saudação do Conselho Estadual do Trabalho. Quero, em poucas palavras, parabenizar a Força Sindical, os sindicatos metalúrgicos, pelo evento. Esse seminário que, com certeza, sonhado pelos dirigentes, pelos trabalhadores, pelas trabalhadoras, que possa realmente ser muito exitoso e a gente, assim, poder contribuir e ter como exemplo e, no dia a dia, a gente poder também aplicar dentro do Conselho. Lembrar, o nosso secretário Paulo comentou da nossa parceria no Conselho e quero dizer que realmente começou a andar e que nos últimos períodos tem sido sombrio em nível nacional a parceria do Conselho Estadual, né, com o CODEFAT, em razão de uma política desastrosa ou até sem política, né, só o corte de verba e com isso o Conselho, as secretarias ficou definhando ou nada fez. Ao exemplo que no Estado do Paraná a gente, com essas mudanças que houveram no governo anterior,
a Secretaria do Trabalho, onde que está alojado, ou, né, o conexo, o Conselho Estadual do Trabalho, desanimou muito os membros, inclusive do próprio Estado, os membros que estão lá que representavam o Estado, muito desanimado. Imagina nós, a bancada de trabalhadores e a bancada dos empresários, que tudo que nós íamos debater, que tudo que nós íamos dialogar, não tinha fundo, e infelizmente talvez o fundo foi parar na Secretaria da Educação. Eu acho que nós talvez sabemos que foi parar na Secretaria de Educação e foi mal aplicado lá nas caixas, nesses... Talvez fica aí para a gente não esquecer. Nós, no Conselho, a gente tem debatido, tem conversado isso. Ao exemplo de que nós queríamos lá, Sérgio, retomar. O Idelmar está aqui, vai lembrar. O Edson esteve lá conosco no Conselho, representando a Força Sindical. Quanto que nós batalhamos lá para reimplementar, para rediscutir e retomar a Conferência Estadual do Trabalho Decente. Faz 2 anos a gente batendo, discutindo, apresentamos orçamentos, apresentamos até a parceria das centrais sindicais, da Federação Patronal, do Sindicato Patronal, mas a contrapartida do governo estadual não veio, porque os secretários que lá estavam, ou por ser deputado, ou por, nem estar aí, ou fechado com o governador, não deu atenção para o Conselho Estadual, e nós nada podemos fazer ao ponto de uma cartilha, de um panfleto, para fazer discussão a nível de Estado, ou ter isso na secretaria, nas agências, o intercâmbio quando a pessoa, quando o trabalhador, a trabalhadora desempregado no seguro-desemprego, ou vai buscar emprego nas agências do trabalhador, um panfleto para isso, nós não conseguimos fazer a parceria. E também não nos deixou nós, o Conselho, fazer, até porque a gente pensou em cotizar as centrais, cotizar junto ali a bancada dos empresários da representação. Não pode porque o governo não tem condições, não tem fundo, tem uma série de... E o FAT, e nós não fizemos. Então, nesse sentido, fica aqui sim, secretário Paulo Rossi, sabemos que a governadora, o nosso mandato ali é muito pequeno, muito difícil de implementar, mas... Quem sabe, se junto aqui, nós as centrais, as autoridades, os trabalhadores dessa casa aqui hoje, gestionar lá junto conosco no Conselho Estadual, na próxima reunião, nas próximas reuniões, e a gente tirar como projeto para o próximo ano. Quem quer que seja o governador, a governadora, e que isso, nos primeiros 6 meses, dê andamento, dê vazão, e a gente possa ajudar a cuidar, ajudar a atender não só os nossos trabalhadores, as trabalhadoras com deficiência ou não deficiência, mas a gente possa culminar num grande trabalho no estado do Paraná para evitar essa série de mortes, essa série de acidentes de trabalho, essa série de doenças profissionais, que com esse golpe que foi dado no país, com essa reforma trabalhista, pasmem os senhores, se nós formos levantar em abril, quando nós fomos aí fazer aquela campanha, ou aquele misto de denunciar, de ver o que está acontecendo, de mutilações, de doenças, e aonde que vai colocar. Se não quero nem comentar, talvez eu não quero entrar aqui na seara com o colega do INSS que está aqui, sabe? A dificuldade, a limitação que nós temos com a Previdência para tratar, para cuidar desses trabalhadores, desse trabalhador, o descaso que tem acontecido nessas agências. Não é só no estado do Paraná. Em todas as agências é um descaso, sabe? Do INSS para com esses trabalhadores, com essas trabalhadoras. E, nesse sentido, é que esse seminário realmente pode dar vazão. Nós, no Conselho Estadual do Trabalho, queremos contribuir, temos cobrado, mas temos sido assim uma voz meio sozinha lá. E com isso, o Sérgio Búdica, mais uma vez, com a participação da Força e de todos os pares aqui, a gente possa não deixar isso chegar lá na mão do desembargador Ricardo Tadeu, depois de 4, 5 anos de muito sofrimento, de muita morte dessas pessoas, para talvez o Poder Judiciário dar ali um alento para aquelas pessoas, para aqueles trabalhadores que são cometidos todos os dias, todas as horas, sabe? Dessa enfermidade que está virando um câncer, e que com essa reforma trabalhista, com a ganância de alguns empresários, isso não tenho dúvida que vai aumentar muito. Então a nossa responsabilidade, a nossa parceria, ela tem que ser efetiva, crescer muito, lá junto com o superintendente, junto com o Ministério do Trabalho, junto com o Ministério Público do Trabalho, enfim, com todos os atores sociais que possam reduzir e, quem sabe, até eliminar. É possível.
É possível eliminar, basta nós querermos e o Estado também se envolver e ter a sua responsabilidade de fato, não só fazer de conta, e tem feito de conta. Muito obrigado, sucesso a todos. Ok, obrigado, senhor Hernani. Passamos agora a palavra ao senhor Mauro Nardini. Posso só quebrar o protocolo? Só deixar registrado que a Conferência Estadual do Trabalho e também do Trabalho Decente, uma antiga reivindicação, inclusive minha, como dirigente sindical da UGT, já foi aprovada pelo próprio Conselho Estadual no nosso plano. E no que depender de nós, ainda esse ano vai acontecer, porque a grande marca dos trabalhadores que vai ficar lá é a conferência, para que qualquer governo que entrar, assim espero que continue, mas qualquer um que entrar vai ter que executar. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Então, passamos agora a palavra ao senhor Mauro Nardini, presidente da Associação dos Deficientes Físicos do Paraná. Boa tarde a todos. Eu vou confessar para vocês que estou até bastante emocionado com esse evento de hoje. Quando quando me procuraram lá na associação, informando, passando para mim a intenção de criar esse evento, de organizar esse evento, com a intenção de mostrar para todos, para a sociedade em geral, os empresários, os atores municipais, estaduais, do governo, de fora do governo, as instituições. Realmente uma iniciativa inédita. São 18 anos que eu estou numa cadeira de rodas e 15 numa luta constante, pela garantia dos direitos da pessoa com deficiência aqui no Estado, no município, no país. E realmente fiquei muito feliz, estou muito feliz por estar aqui, escutando de vocês todo esse compromisso, toda essa vontade, todo esse interesse, e em discutir a questão da inclusão no mercado de trabalho das pessoas com deficiência. Realmente é uma quebra de paradigma, pensar ainda, de forma retrógrada, que a pessoa com deficiência não é capaz de exercer uma atividade laborativa, qualquer que seja. Se a empresa tem um ramo de atividade extremamente perigoso, ela tem sempre um lugarzinho na administração para poder tentar cumprir a lei de cotas e empregar uma pessoa com deficiência. Imagine que a lei de cotas já está fazendo bodas, eu não tenho ideia de quantas bodas ela está fazendo, mas seguramente são 27 anos que a lei existe, e a gente ainda está discutindo a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, doutor Ricardo? Então, mas mesmo assim, é importante e que todos se espelhem no trabalho aqui do sindicato e promovam cada vez mais fóruns de discussão como esse, para entender e para tentar capilarizar todas as informações que vocês obtiverem desse encontro, de forma a conscientizar, sensibilizar as pessoas, e transformar realmente numa cultura inclusiva, que as pessoas com deficiência, em primeiro lugar, são seres humanos, como qualquer outra pessoa. Em segundo lugar, são cidadãos também, como qualquer outra pessoa. E tem que ter as mesmas oportunidades, em igualdade de condições, como qualquer outra pessoa. Eu aprendi que a deficiência, e foi através da convenção da ONU, que o doutor Ricardo esteve lá várias vezes e contribuiu bastante para a elaboração dessa convenção, eu aprendi que a deficiência era uma característica minha. Só. A única diferença entre eu e vocês é a minha cadeira de rodas. De resto, somos todos iguais. Então, a partir daí é que vem a reflexão de que
a deficiência ela não é uma situação de invalidez. Ao contrário, ela desperta no ser humano uma vontade incrível de superar os limites do ser humano. Nós superamos, além dos limites do ser humano, superamos os limites das deficiências que nos impõem, né, seja elas físicas, sensoriais ou intelectuais. E por isso eu convido todos vocês a estarem esses 2 dias com a gente, até o final, porque vai ser, sim, muito, muito bom e muito interessante para todos vocês, tudo aquilo que for discutido e falado aqui nesse fórum de discussão. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Ok, vamos para o próximo. A palavra aqui, passamos agora a palavra ao senhor Giovanni de Souza, secretário de Saúde de São José dos Pinhais. Obrigado, presidente Buttica. Em seu nome, saudar todas as autoridades já nominadas. Eu acredito que eu represento 2 segmentos bem interessantes nesse momento. Um deles, São José dos Pinhais, um importante polo automotivo do país, um importante polo automotivo do nosso estado, um parque fabril muito grande, e onde nós já temos muitas conquistas lá, junto com a Força. E outra, junto com o secretário Ernesto de Almirante Tamandaré, com a equipe do nosso secretário de Estado, Nardi. Eu sou o presidente do Conselho Regional de Secretários de Saúde da região metropolitana, que envolve 29 municípios, e cuidamos de 4,5 milhões de vidas, quase 50% de vidas do estado do Paraná. Nós temos tido alguns avanços na nossa cidade, que na minha gestão nós incluímos na vigilância sanitária. Até então, nós não tínhamos o Departamento de Atenção à Saúde do Trabalhador. E uma conquista, porque nós temos um membro da Força que representa também o Conselho Municipal da Saúde, que acredito que deve ser um dos poucos lugares dos 5.570 municípios do Brasil, onde a Força vai junto com a vigilância sanitária na fiscalização das empresas quanto aos cuidados do acidente no trabalho. Então, acho que isso é um avanço. Nós estamos, e eu aqui no corredor hoje com o diretor Núncio, nós avançamos muito, e uma palavra que ele citou muitas vezes, que ficou muito relevante para mim, foi a palavra consenso. Então, eu vim hoje também como um apoio, enaltecer esse momento para o Estado do Paraná e para a grande região metropolitana, e nós estávamos discutindo, inclusive, já com algumas possibilidades de avanço, colocando à disposição, e aí o diretor Núncio colocou à disposição a Força, para que nós reuníssemos os nossos 29 secretários de saúde, para que encontrássemos alguns caminhos, onde, com a força da Secretaria de Saúde, porque a saúde é uma das melhores políticas públicas que nós temos no país. Ela não é perfeita, ela tem as suas dificuldades, mas, quem sabe, é a mais bem estruturada política pública que nós temos no país. E uma política pública, ela nasce de uma agenda. A primeira ação de uma criação de uma política pública é a agenda. E aí depois as políticas públicas são implementadas. E quem sabe esse momento é um momento de agenda, onde nós estamos parados, refletindo sobre um tema tão importante. E é tão interessante isso na agenda, porque a nossa agenda da saúde ela é muito, muito grande. Esses dias, pasmem os senhores, nós temos um grupo de deficientes auditivos no nosso município, aí eu estava vendo aqui a professora, que os auditivos eles não tinham acesso à saúde. E eu estou como gestor da saúde há 2 anos e nunca tinha entrado na pauta da agenda municipal o deficiente auditivo. E nós temos 12 fonos no nosso município, e que nós percebemos que a deficiência que nós temos hoje é que nenhuma delas estava preparada para fazer o trabalho com o deficiente auditivo, porque não tinha nenhum deles com capacitação em Libras, ou em linguagem de sinais, ou qualquer outro tipo de acesso à informação. E aí nós vimos que isso era uma deficiência nossa também. Então, nós também somos deficientes. Deficientes de conhecimento, deficientes de pauta, deficiência de agenda, deficientes de uma série de coisas. Então, esse momento, ele pauta também para nós, sim, um momento muito importante da nossa região metropolitana. Então, quando eu vi o seu clamor, da dificuldade que muitas vezes nós observamos que aqueles que levantam a voz no sentido de tentar buscar soluções, muitas vezes são entendidos como inimigos. Nós não temos esse entendimento na região metropolitana, se tratando de saúde
O secretário Nardi também tem sido muito parceiro no acolhimento das nossas demandas, e nós queremos, então, nesse momento, presidente Buttica, colocar toda a região metropolitana relacionada à saúde, para criar uma nova agenda, um novo momento para levarmos essa discussão para as nossas agendas. Colocamos, então, à nossa disposição, o diretor Núncio também colocou a força à disposição, e nós já devemos estar organizando na semana que vem, através do Jamaica, que ele é o representante da força lá no nosso município, junto ao Conselho Municipal de Saúde, e nós colocaremos isso na nossa pauta também municipal, e ele levará essa pauta para a pauta regional. Eu agradeço estar aqui junto com todos vocês e me colocando à disposição, então, de todos. Muito obrigado. Ok, obrigado, senhor Giovanni. Giovanni, que representa aqui todos os secretários municipais presentes aqui no seminário. E passamos agora a palavra ao senhor Luiz Fernando Busnardo, superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego. Obrigado. Quero cumprimentar primeiramente ao Sérgio por nos convidar mais uma vez. Só desde a inauguração deste auditório, né, Sérgio? Já é a terceira vez que eu venho compor a mesa. Sempre temas muito relevantes sendo tratados aqui. Nada de besteirol, né? Quero cumprimentar especialmente aqui o Dr. Ricardo Tadeu, essa referência, esse orgulho que nós temos aqui no Paraná, um desembargador, lutador pelas causas, pela justiça e pela inclusão. Cumprimentar os secretários aqui, ao Paulo e ao Zé Maria, meu colega Aldebrando aqui do INSS, e também o Mauro, o Hernani e o Giovanni. E principalmente esse querido auditório, né, que sempre nos recebe tão bem. E o nosso papel nesse seminário também é de colaborar. Amanhã teremos o colega Cassiano aqui como um dos debatedores. Nós fazemos o papel lá da ponta, né, de fazer cumprir a lei, de estar nas empresas, notificando-as a cumprir a cota das pessoas com deficiência. E seria muito importante que nós pudéssemos replicar essas belas palavras já proferidas aqui, para aquelas pessoas que ainda não despertaram para essa atitude inclusiva realmente que deve existir na hora de se dar a oportunidade de trabalho a uma pessoa que porventura tenha alguma deficiência, mas que pode ser muito mais eficiente que qualquer outro trabalhador pelo seu empenho e pela sua disposição. E nós temos visto como uma das grandes dificuldades na inserção do PCD nas empresas, as exigências que se fazem para o preenchimento daquela vaga de trabalho. Então, o empresário, o gestor de RH, ele tem que entender que aquela vaga é uma vaga social, mas não precisa fazer piedade, não. E não precisa também querer colocar ali a pessoa X, que se não tiver toda aquela formação, toda aquela habilitação, não vai poder ser recrutada. Então, aqui, mais uma vez, é um momento de partida. Como bem falou o Dr. Zurré, essa é uma semana e amanhã um dia em que se reflete muito sobre isso. É um dia mundial por essa causa. Semana que vem teremos um evento também do governo do estado, alusivo a preenchimento de vagas dessas pessoas PCDs. E temos realmente que unir forças, somar forças, como bem falou agora o Giovanni, lá de São José. Nós temos uma agenda e essa agenda tem que ser levada à frente sempre. Então, a Superintendência do Trabalho, dentro do seu papel institucional, agradece mais uma vez a oportunidade de estar junto aqui, somando esse esforço. Muito obrigado. Ok, obrigado, superintendente. Passamos agora a palavra ao senhor Aldebrando Lins de Albuquerque, gerente executivo do INSS. Boa tarde para todos, senhor presidente, Sérgio, todos que compõem a mesa. E quero dizer para vocês que é um prazer estar aqui com todos e participando de um tema tão importante. Nós estamos ali no INSS, inclusive respondendo e abrindo assim as portas para todos, né? E o nosso colega ali que citou a Previdência, o Sérgio aqui com todos os participantes do sindicato, sabe? Nós estamos ali no próximo mês completando 2 anos de gestão e temos trabalhado de forma árdua, ininterrupta, e estamos com portas abertas para receber o sindicato, os trabalhadores, e o sindicato e trabalhadores têm
acesso livre ao nosso gabinete ali, de forma que qualquer reivindicação, qualquer coisa, pode nos procurar, que nós estamos prontos para atender e, na medida do possível, do que estiver ao nosso alcance, e até um pouco mais, nós estamos para ajudar, dar as mãos e tentar resolver o problema. Portanto, pode ficar à vontade, está aí o Sérgio e toda a diretoria do sindicato, que sabe que nós estamos, né, abertos. Então, pode contar conosco, que nós vamos fazer o possível e até mais um pouco, né? Não simplesmente possível, para tentar socorrer e ajudar. A Previdência Social, ela tem um papel muito importante na inclusão das pessoas com necessidades especiais, né? Eu trabalho há muitos anos nesse setor de reabilitação profissional. Quando eu entrei na Previdência, no ano de 1981, era o Ano Internacional da Reabilitação Profissional. Foi quando eu entrei para trabalhar na Previdência, e trabalhei 17 anos como professor de ofício, que a reabilitação profissional na Previdência, ela tinha um setor muito importante, que tinha uma área de cursos, e tinha os professores de vários assuntos, né? Eu era professor de eletrônica industrial e eletrônica de rádio e televisão. E tinha muitos outros professores. Dentro da Previdência nós tínhamos esse setor. Aqui no Paraná, aqui em Curitiba, funcionava na rua José Loureiro, não é? Perto ali do Ministério do Trabalho, ali você sabe, né? Eu também trabalhei um ano ali. Em Pernambuco eu trabalhei em 16 anos na reabilitação profissional. De forma que nós temos trabalhado e participado da reabilitação, da inclusão. Porque quando a gente reabilita um profissional, a gente está incluindo ele novamente no mercado de trabalho. Agora, para fazer essa reabilitação e essa inclusão, o INSS tem enfrentado muitos problemas. Alguns já citados aqui, como as exigências que as empresas fazem para poder absorver a mão de obra reabilitada, né? É uma exigência tal que talvez seja mais do que se exige das pessoas que não têm necessidades especiais. E isso aí é um fator que todos nós devemos trabalhar para superar essa prática, que eu considero uma coisa absurda, não é? Como o nosso amigo falou, que é uma vaga social, mas não precisa de piedade, mas também não precisamos castigar a pessoa que já está sofrendo, que já sofreu um problema, não é isso mesmo? A pessoa castigar, porque as exigências que as empresas fazem é um absurdo. E na Previdência nós temos essas dificuldades, temos essa luta. E atualmente na Previdência nós estamos com um problema, porque quando nós vamos fazer reabilitação, precisamos de cursos. Antes a própria Previdência oferecia esses cursos, mas agora não oferece mais esses cursos. Com a Lei 8.213, se eu não estou enganado, é de 24 de julho de 91, essa lei ela desobrigou a Previdência de oferecer cursos. Aí todo mundo diz, agora não é mais conosco, é com o SUS é quem vai fazer protetização, o SUS é quem, e as escolas, a iniciativa privada, o governo, a Secretaria de Educação, é que vai oferecer cursos. Mas nós sabemos que essa rede que se ofereceu, ela é muito ampla, é difícil de lidar com ela e é difícil de fazer ela funcionar perfeitamente para atender as características do cidadão, do trabalhador que se acidentou e precisa voltar ao mercado de trabalho. E nós estamos na Previdência de mãos atadas nesse sentido. Lutamos bastante. Eu já tentei fazer acordo de cooperação técnica com o SENAC, com o SESI, né? Com várias entidades, mas nós enfrentamos dificuldade, porque a legislação de um é de um jeito, a nossa é de outro, e nós temos que cumprir a nossa legislação, e quando cumpre, a nossa burocracia, eu estou dizendo não burocracia no sentido de ser um pejorativo, mas nosso fluxo, né, nossas demandas que nós temos que praticar para poder fazer aquela ação, ela impede, porque muitas vezes não é compatível com a iniciativa privada. Então nós temos muita dificuldade, estamos lutando muito, mas temos muita dificuldade. Eu acredito, para poder nós fazermos uma inserção do trabalhador, não é?
que se acidentou, que precisa voltar ao mercado de trabalho, nós precisaríamos de umas 3 coisas básicas. Primeiro, temos a dificuldade devido do momento econômico do nosso país. O trabalhador se acidenta e quando está acidentado, que ele está recebendo pelo INSS, queira ou não, é uma garantia de vida dele, do padrão de vida dele. Ok? E quando pega essa pessoa, ele sabendo as dificuldades que vai encontrar na iniciativa privada, nas empresas para trabalhar, é claro que ele se agarra ao benefício que está da Previdência. É natural. Né? Então, o que acontece? Então, o momento econômico que estamos vivendo, o momento social, político, impede de fazer uma inserção maior de trabalhadores, né, ao mercado de trabalho. Ok? Então, primeiro. Segundo, nós precisaríamos ter cursos. Eu acho que a força sindical, o movimento sindical precisaria trabalhar junto ao Ministério, né, junto à presidência do INSS, para que se faça algo mais prático. A gente pegar o segurado que se acidentou, que já é elegível para a reabilitação profissional, e com facilidade inserir ele em um curso, que ele seja ao nível dele, com todas as situações favoráveis. Mas é tão difícil. Para vocês terem ideia, nós muitas vezes colocamos uma pessoa no programa de reabilitação profissional e essa pessoa passa 3 anos, 2 anos ou mais, recebendo benefício, esperando uma vaga para ser reabilitado, para participar, para fazer a reabilitação profissional. Quer dizer, a Previdência gasta fortuna, onde essa pessoa poderia ser de imediato colocado para fazer um curso para o nível onde ele tivesse condições de fazer e já voltar ao mercado de trabalho para ser produtivo, né, e se sentir com mais dignidade assim, e voltar ao mercado de trabalho. Mas, no entanto, a Previdência passa 2, 3 anos pagando esse benefício devido a esse problema da readaptação de cursos para oferecer. Então, eu acredito que o movimento sindical tinha que trabalhar forte nisso, para que fosse criado do mecanismo de fácil trabalho, de trabalhar fácil. Olha, faz quase 2 anos, no mínimo 1 ano e meio que eu estou tentando fazer um acordo de cooperação técnica com o SENAC, para poder o SENAC oferecer cursos para a reabilitação profissional, e não estou conseguindo. E tem uma coisa, eu sou conselheiro do sistema FEComércio, do SESC e do SENAC. E estou lá dentro, batalhando e não consigo. Porque a legislação de lá é uma, a da Previdência é outra, e quando a gente vai, não pode, aí vai para a Procuradoria nossa, a Procuradoria dá parecer contrário, aí vai para o SENAC também dá, e tem que mudar, e a gente... Então, gente, nós precisamos, tem alguns detalhes que a gente trabalhar nele, a gente consegue mudar completamente, pelo menos para a reabilitação física, ok? O segurado que se acidenta, muitas vezes ele precisa de uma órtese, de uma prótese. Para poder eu comprar uma órtese, para comprar uma prótese, vocês não imaginam o trabalho que dá, porque cada prótese, se a pessoa precisa de uma amputação tem uma amputação de uma mão, precisa comprar aquela mão mecânica, aí tem 1001 tipos de mão mecânica, eu estou dando um exemplo, e para cada situação pode ser diferente aquela mão. Se a pessoa é maior, a mão tem que ser maior. Então eu não tenho condições de comprar várias mãos para deixar lá para um indivíduo. Se é uma perna, um pé, um joelho, alguma coisa assim, eu não posso comprar vários e deixar lá. Cada pessoa que chega lá, eu tenho que montar um processo, fazer uma licitação, e vocês sabem que licitação não é coisa fácil. Agora mesmo nós temos uma nova IN que mudou praticamente tudo, a IN número 5, que mudou tudo em licitação, e os funcionários ainda estão aprendendo para se adaptar. Então é muito difícil, nós precisamos de trabalhar, sentar numa mesa com muitos atores para dizer, vamos desobstruir a reabilitação profissional no Brasil. Porque hoje ela está truncada. Que boa vontade eu tenho. Possa ser que alguém, em melhores condições, consiga fazer melhor. Mas dificilmente, pelo menos da ponto de boa vontade e desejo e luta para poder trabalhar em prol do trabalhador e melhorar a situação, dificilmente eu penso, isso é um pensamento meu, que alguém faria melhor do que eu estou fazendo.
Eu estou sendo sincero aqui. Está entendendo? Agora, quando se fala em licitação, você já sabe, é difícil. Está entendendo? Então, eu já criei, eu já bolei algumas coisas de fazer o seguinte: de vez de comprar a mão, o braço, aquele pé, comprar por peças. Está entendendo? Comprar peças. Comprar aquela quantidade de peças. Só que a quantidade de peças que vai para poder você substituir qualquer parte é uma infinidade. Já coloquei um médico, o doutor CG, para fazer o levantamento de tudo. Mas sabe o que acontece? Aí nós compraríamos todas as peças. E na hora de dizer, ele dizia: eu quero uma mão desse jeito, desse jeito. Então a empresa queria nos vender já contratada, não é? Entendeu? Aí ela chegava lá, um parafuso, um dedo e tal, e nos entregaria montado. Mas faz 1 ano e meio ou mais que eu estou tentando fazer isso, só que emperra na legislação, em tudo mais, que a gente não consegue. Aí a gente não precisava comprar para cada situação, comprar mão. Compraria todo o material e deixa lá. E quando a gente quisesse daquele tipo, a empresa só pegaria os materiais e montaria aquela mão, aquele pé, do jeito que a gente precisa. Ok, gente? Então, é muito difícil. Eu acho que a inclusão passa por uma reunião muito séria, feito essa aqui, para mudar os parâmetros, verificar. Bem, quando a gente precisa reabilitar uma pessoa, o que é que precisa? Qual é o ator que faz? É o INSS? O que é que o INSS faz? O que é que está obstruindo? É isso. Então, vamos fazer, vamos facilitar, criar uma norma. Enquanto não fizer isso, muito bem. Nós estamos fazendo a reabilitação, nós estamos fazendo a inclusão, muito bem. Mas a inclusão profissional do trabalhador que se acidentou, que é muito importante, está entendendo? Porque eu acredito que a pessoa que se acidentou, que ficou com uma necessidade especial, ela talvez, isso é um pensamento meu, não entendo, eu não sou profissional da área, mas ela talvez se sinta mais ofendida, assim, do que uma pessoa que já nasceu com aquela necessidade. Porque ele antes tinha e perdeu. Né? E perder não é bom, eu não gosto de perder. Tem alguém aqui gosta de perder? Não, é difícil. Então, essa pessoa, que geralmente é o trabalhador, nós precisamos dar uma atenção para socorrer, para ajudar ele a trabalhar, a voltar à atividade normal com maior efetividade. E para isso só tem uma coisa, é quebrar as barreiras. E quebrar a barreira é mudar a legislação, é facilitar, criar fluxo que seja prático. Senão, a reabilitação profissional pela Previdência, ela é feita com muita dificuldade. Eu, assim que assumi em outubro de 2016, assim que assumi, fiz uma licitação e conseguimos comprar 30 próteses para entregar para os trabalhadores. 30. Agora, mas só 30? Só que fazia 3 anos que não se comprava nada. 3 anos que não se comprava nada na Previdência. Dentro de 2 meses, só em outubro, em dezembro, já estava tudo pronto, compramos 30 próteses. Veja só, mas no universo de trabalhador que nós temos, 30 próteses, o que é? 30 próteses, o que é isso? É nada. Pois fique sabendo que isso aí já foi um sucesso. Quantos tem na fila aguardando? Exatamente. Eu não sei, mas fique sabendo que em torno aí para reabilitação profissional está em torno, não sei exatamente assim, mas ainda essa semana eu conversei com a nossa chefe dos peritos médicos de saúde do trabalhador e está em torno aí de umas 800 pessoas em programa de reabilitação profissional. Agora muitos estão no programa só no papel, mas na verdade ele está em casa, ok? De vez em quando vem fazer uma perícia para a gente só prorrogar, porque nós não temos funcionário suficiente para atender ele, entrevistar ele, verificar qual a necessidade dele, verificar qual o curso que ele precisa fazer para poder encaminhar ele. A nossa maior problema também é um funcionário qualificado para fazer isso. Nós temos, em toda a gerência de Curitiba e região metropolitana, nós temos, parece que 3 pessoas que fazem isso. 3 pessoas. E para poder fazer uma reabilitação com o segurado, nós precisamos ter uma conversa com ele, numa equipe multidisciplinar, com médico, assistente social, psicólogo, está entendendo? Então, para poder fazer isso, é muito difícil. Então, nós precisamos desobstruir, precisamos quebrar barreiras. Funcionário para fazer isso, mudar a legislação, ok? E trabalhar junto às empresas para que acabe aquelas exigências que às vezes é mais do que para uma pessoa que não está passando por aquela dificuldade. Agora, fique sabendo uma coisa, a gerência executiva do INSS em Curitiba está voltada, porque eu trabalhei 17 anos nesse setor de reabilitação, tenho um amor por isso aí, né, faz parte
de mim, a luta pela reabilitação, nós estamos nos dedicando ao máximo. Agora tem todas essas entraves. Por aí você vê, fazer uma licitação para cada peça que a gente precisa comprar, fica inviável. Tá bom, gente? Muito obrigado. Ok. Obrigado, senhora Debrando. E desculpe a demora. Passamos então agora a palavra ao senhor Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, que representa também a desembargadora, a senhora Marlene Fruversky Sugmatsu, do Tribunal Regional do Trabalho. Vou falar daqui mesmo. Tem um fixo aqui para falar hoje. Bem, boa tarde a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui, honrado também. Quero então agradecer o convite que me foi formulado pessoalmente pelo meu amigo Dr. Zuher Andar, em nome do senhor Sérgio Butka. Então, estar no Sindicato dos Metalúrgicos de Curitiba e região é uma grande responsabilidade. Tanto como desembargador da Justiça do Trabalho, e agora falo também em homenagem dos meus pares, em homenagem aos meus pares, e em nome da nossa presidente, desembargadora Marlene Sugmatsu. Me pediu que a represente, então, inicialmente, quero dar cabo dessa honrosa tarefa. Então, falando como juiz do trabalho, quero concitar a todos que reflitam sobre o momento que vivemos. Tivemos a aprovação da Lei 13.467, que empreendeu uma profunda reforma na legislação trabalhista. E, se fizermos objetivamente uma análise dessa lei, verificaremos que não houve avanços para os trabalhadores. Houve, sim, o atendimento de interesses represados, talvez, da classe patronal, o que, de certa forma, é compreensível, porque a legislação trabalhista necessitava, de fato, de uma revisão. Ocorre que isso se deu de forma desequilibrada, porque na tramitação do projeto não houve efetivamente debate, não houve efetivamente negociação, o que, a princípio, contraria tratados internacionais da Organização Internacional do Trabalho, subscritos e ratificados pelo Brasil. A Convenção 154 e a Convenção 144 da OIT, que estimulam a negociação coletiva, estabelecem que toda reforma, toda alteração no ordenamento jurídico que acarrete efeitos na negociação coletiva deveria ter sido precedida de uma consulta das entidades representativas de trabalhadores e empregadores. Houve, é verdade, audiências públicas no Congresso, o que do ponto de vista formal talvez atenda essa exigência, mas do ponto de vista substancial sabemos que essa consulta que se operou formalmente nas audiências públicas que ocorreram no Congresso, como ocorre com qualquer projeto de lei, essas consultas não empreenderam qualquer alteração na proposta que veio do Poder Executivo. O projeto foi apresentado e tramitou em 5 meses e não houve sequer alteração de uma mínima vírgula no projeto, o que evidencia, portanto, o fato de que não houve, de fato, diálogo entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo e as entidades representativas de trabalhadores e empregadores. De qualquer forma, estamos a discutir a implementação dessa lei de modo a interpretá-la de forma consentânea com a Constituição Federal do Brasil, de modo a preservar direitos fundamentais trabalhistas que constam do artigo 7º e que foram inseridos no rol de direitos fundamentais da Constituição do Brasil. Antes da Constituição de 88, os direitos trabalhistas estavam contidos na ordem econômica e social.
das Constituições. A Constituição de 88 os colocou no rol de direitos fundamentais. Portanto, vários princípios inerentes aos direitos humanos devem ser respeitados aqui, como, por exemplo, a vedação do retrocesso, como, por exemplo, o respeito à norma mais favorável, como, por exemplo, o direito adquirido dos trabalhadores, né? Tudo isso vai se amadurecer aos poucos na Justiça do Trabalho, né? Por ora, estamos então com a responsabilidade de dar a esta lei a devida interpretação, respeitando a Constituição do Brasil. E devemos, acima de tudo, senhoras e senhores, defender a Constituição do Brasil. Essa Constituição é a mais democrática da história brasileira, foi estabelecida há 30 anos e ainda está surtindo frutos, mas já tem sido objeto de ameaças, né? Lutemos para que tais ameaças não se consolidem. Lutemos para preservar a Constituição cidadã do Brasil, a Constituição que implantou definitivamente a democracia no Brasil. Isso não pode, não deve, de forma alguma, ser objeto de dúvida. Devemos defender a Constituição do Brasil porque ela empresta à nação brasileira uma dignidade que historicamente nunca havia sido efetivamente implantada. Salve a Constituição. Bem, agora falando como desembargador Ricardo Tadeu, a quem foi solicitada uma fala sobre o direito das pessoas com deficiência. Eu falo agora como profissional e como cidadão, porque também, como todos estão vendo, tenho deficiências. Deficiências que foram adquiridas em razão de um nascimento prematuro há 59 anos. As pessoas com deficiência, historicamente, tiveram vários tipos de tratamento que vão desde a exclusão e eliminação propriamente dita até a inserção piedosa e efetivamente a inclusão. Eu vou procurar dividir esses períodos em 3 para não cansá-los. Estou falando aqui da história da civilização, né? Os povos primitivos tinham a crença de que pessoas com deficiência seriam um fardo para a sociedade, para os nômades, para as aldeias de pessoas com deficiência. E mesmo na Grécia Antiga, Esparta tinha na sua legislação. Será que dá para tirar um pouquinho o volume do microfone, porque está difícil? Ou o excesso de grave, talvez. Aí. Então, Esparta tinha um ritual em que os bebês que nasciam com qualquer deficiência eram projetados do alto de uma montanha de 3.000 metros de altura, o taigueto. Havia a crença de que bebês com deficiência atrapalhariam aquela sociedade guerreira e, portanto, esses bebês eram solenemente devolvidos aos deuses. Já na própria Atenas da Grécia Antiga, no entanto, se desenvolveu o mito de Hefesto. Hefesto foi filho de Zeus com uma... Deu? Alô? Estão regulando ali. Alô? Alô? Assim? Aqui? Foi filho de Zeus com uma deusa, que eu não me recordo o nome agora, me desculpem. De qualquer forma, Hefesto nasceu com uma deficiência severa nas pernas e por isso mesmo foi rejeitado pelo pai, que era o deus dos deuses. Zeus o projetou do alto do Olimpo, mas Hefesto foi salvo pelas deusas das espumas do mar. Elas o educaram e fizeram dele um adulto bastante ousado e corajoso. Hefesto então voltou ao pai e demonstrou ao pai que se tornara perito nas artes marciais e também na forja dos metais. Zeus então se arrependeu do erro que cometera, deu a ele, portanto, a função de forjar as armas que seriam utilizadas pelos outros deuses do Olimpo.
E Hefesto se tornou efetivamente no Olimpo, segundo esse mito, segundo essa figura mitológica, essa história, né, do povo grego, se tornou campeão nas lutas marciais, onde ele usava com destreza a própria mão e ninguém o detinha, ninguém o derrotava. Hefesto também teve o privilégio de ser o marido de Vênus, a deusa do amor e da beleza. Vejam, essas duas situações, uma histórica e real, o fato de Esparta eliminar os bebês com deficiência, e essa figura mitológica acerca de Hefestos, é bastante interessante essa contradição, porque ao mesmo tempo em que se tinha a percepção que a pessoa com deficiência deveria ser eliminada literalmente, se sabia que, dada à pessoa com deficiência uma série de condições para que ela supere suas limitações físicas, ela pode efetivamente se inserir no meio social e, inclusive, conquistar posições inimagináveis para pessoas como aquelas. Mas a verdade é que, durante a antiguidade, a pessoa com deficiência ficava à margem do convívio social, por inabilidade das sociedades de então de acolher, por exemplo, os soldados romanos que voltavam da guerra, feridos, eram escondidos. A Roma cuidava dessa família, dava a essa família uma pensão, porque se considerava que aquele soldado ferido e tornado pessoa com deficiência por causa da guerra era um herói de Roma, portanto ele devia ser protegido. Mas uma exigência que se fazia à família é que aquele soldado ficasse em casa, não fosse mostrado ao convívio público, para não ferir o moral das tropas. Vejam só. Bem, é claro que depois do cristianismo isso mudou, né? Não se tinha mais essa ideia de que pessoa com deficiência deve ser eliminada, mas criou-se, por outro ângulo, uma eliminação social que vinha do estigma, no sentido de que, bem, se devia temer a Deus e que a deficiência seria fruto do pecado, seja da pessoa propriamente dita ou dos seus pais. Então, se nascia um filho com deficiência ou se a pessoa se tornava uma pessoa com deficiência, isso era uma punição divina e, portanto, a deficiência passava a ser o reflexo dessa punição, dessa força de Deus, enfim. Então, se colocava sobre a deficiência o temor de Deus. E se colocava também a pessoa com deficiência como objeto de tratamento piedoso ou caridoso. Então, era comum, e isso se tornou hábito, e que se consolidou por pelo menos 2000 anos, né, após a Idade Média e até os tempos atuais, de ver a pessoa com deficiência como improdutiva, como alguém que não é um cidadão completo, uma pessoa capaz de produzir, e sim uma pessoa a quem se deve ter piedade, de quem se deve ter piedade, a quem se deve auxiliar do ponto de vista assistencial. Essa política assistencial perdurou no Brasil até os anos 80, quando se começou a discutir, a partir do Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, já mencionado na mesa, o ano de 1981, e a partir dali o movimento das pessoas com deficiência passou a se articular em todo o mundo, porque até então sequer se falava na questão da pessoa com deficiência, apesar das duas grandes guerras mundiais terem produzido um número infinito, um número imenso de pessoas com deficiência, ainda prevalecia no mundo a ideia de que tais pessoas deveriam ser objeto de assistência, de caridade, porque afinal se tornaram inválidos. Essa é uma terminologia que a própria Constituição do Brasil de 67 e depois emendada em 69 utilizava. Incapaz, né? Aleijado, toda essa terminologia que a lei continha, refletia esse pensamento, esse sentimento de que a pessoa com deficiência era incapaz, era improdutiva. Vejam que o próprio decreto 3298 de 99, que regulamentou a lei 7.853 de 87, também definia pessoas com deficiência como aquelas incapazes de realizar os atos normais da vida. E eu me lembro que eu ajudei a escrever esse decreto quando eu era membro do Ministério Público, porque eu mesmo, sentia, né? Na verdade, naquele momento, vigorava o conceito clínico de deficiência,
que via nas restrições físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais problemas de saúde. Mas o que eu quero ponderar aos senhores, é claro que uma lesão que me tira a visão, como essa que aconteceu ao nascer e depois se consolidou aos 23 anos, me tomando a visão, de fato era uma doença quando ela se implantou, mas quando ela se consolidou e se tornou definitiva em mim, ela deixou de ser uma doença em mim e passou a ser uma característica minha, como dizia o Mauro aqui. Quer dizer, o fato de eu ser cego não é um problema, não é para dar dosinha, peninha, é uma característica minha. Ricardo Fonseca, eu sou cego, tenho diplegia também, e isso deixou de ser doença na medida em que se tornou definitivo em mim. Evidentemente que tais características impõem tratamentos especiais, mas como uma pessoa com diabetes tem, como, enfim, qualquer pessoa que tem pressão alta precisa também, por exemplo, de tratamento permanente, de acompanhamento permanente, e ninguém vai dizer que essa pessoa é deficiente ou coitadinho. Simplesmente todo mundo entende que a pessoa que tem hipertensão precisa de um cuidado. Mas veja, isso passa a ser uma característica dela. No caso da deficiência é a mesma coisa. Não é doença, não é problema, não é dodói, é uma característica. E é assim que deve ser respeitado, assim que deve ser visto, como o gênero, como a raça, como a etnia, como orientação sexual, etc. Aliás, o artigo 3º da Convenção da ONU diz isso mesmo: a deficiência deve ser vista como algo inerente à diversidade humana, e nada mais que isso, mas respeitada como tal, como deve ser respeitada a diversidade humana. Esse quadro de tratamento clínico e assistencial da pessoa com deficiência perdurou firme no mundo até que, em 2006, a partir de uma solicitação do México, em 2004, a Organização das Nações Unidas passou a trabalhar o texto da Convenção Internacional de Direitos da Pessoa com Deficiência. Esse processo se deu, portanto, em 2 anos, de forma muito rápida, porque um tratado internacional de direitos humanos normalmente demanda décadas, né? E foi notabilizado pelo consenso estabelecido por pessoas com deficiência do mundo todo. Construiu-se, de fato, aqui um consenso mundial, no sentido de que as pessoas com deficiência protagonizaram o texto dessa convenção a partir de um lema que se estabeleceu de forma inarredável: nothing about us without us. As pessoas com deficiência não queriam que falassem por elas, e sim pediram ali e tiveram, né, o protagonismo inarredável. Então, esse é um tratado que foi ditado efetivamente por discussões que se travaram em 2 anos no mundo, e que foi efetivamente escrito, cada letra, cada vírgula, por pessoas com deficiência, e só. Os diplomatas simplesmente nos ouviram e acataram nossas reivindicações. Porque, em termos de direitos humanos, as pessoas com deficiência estão à margem do direito de ir e vir, do direito de expressão, do direito de manifestação da própria vontade, né? Por quê? Porque esses direitos humanos que foram se consolidando ao longo dos séculos, desde a Revolução Francesa, né? Égalité, liberté, fraternité, que se deu inicialmente em 1789 na França, pelo Tratado de Direitos Humanos, Direitos dos Homens e dos Cidadãos, do homem e do cidadão, que tratou primeiro das liberdades individuais frente ao Estado, então garantindo a liberdade de expressão, de opinião, de religião, de ir e vir, etc., porque durante toda a história humana os direitos não serviam às pessoas, serviam o interesse dos reis, dos soberanos, né? E as pessoas simplesmente a eles se submetiam. Então, a partir da Constituição, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, consagraram-se as liberdades do indivíduo frente ao Estado. Depois, no século XVIII, consagraram-se os direitos sociais, como o direito à saúde, educação, trabalho digno, etc., etc. Então, já direitos de coletividades. Agora, não são direitos que se excluem, são direitos que são interdependentes, como alguém já disse aqui na mesa. Como disse o tratado que veio em 1948, depois do horror do nazismo, né? Do horror do nazismo, que foi a Declaração Universal dos Direitos do Homem, dos Direitos Humanos, né? De 48.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que parte do seguinte enunciado: todo ser humano nasce livre e igual em dignidade e direitos. Então, a Guerra Fria que se estabeleceu no século XX, em que os comunistas diziam que a igualdade era importante, os capitalistas diziam, não, a liberdade que é bobagem, tudo isso é besteira. Porque não há ser livre se não for igual, não há ser igual se não for livre. São valores que se complementam. Então, estabeleceram-se basicamente esse rol de direitos políticos e civis, a partir das liberdades individuais, e de direitos sociais, culturais e econômicos, que são os direitos sociais, né? Então, direitos do indivíduo e direitos da coletividade. Direitos em que o Estado deve se abster, que são as liberdades individuais, e direitos em que o Estado deve agir para garantir a coletividade efetiva e substancial igualdade. Ok, isso foi consolidado nos pactos de 1966. Vejam que o processo, eu estou falando aqui de 3.000 anos de história, né? No entanto, afirmar as liberdades e a igualdade não foi suficiente. E parece que aqui a Revolução Francesa foi premonitória, porque ela falou liberté, as liberdades, égalité, os direitos sociais, e fraternité. Então, não basta afirmar a igualdade substancial, porque se a maioria não refletir a diversidade que a caracteriza, essa maioria oprime. Como aconteceu na Alemanha nazista. Quer dizer, o regime nazista convenceu a maioria do povo alemão de mandar para o campo de concentração não apenas os judeus. Aliás, a Alemanha se levantou porque confiscou a riqueza dos judeus e matou os judeus. Foi um genocídio horrível, né? Quem disse que o Hitler foi um bom governante porque ele levantou a Alemanha está enganado. Na verdade, eles roubaram o dinheiro dos judeus e usaram isso para levantar a Alemanha nazista. Então foi uma coisa horrível. E é por isso que a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48 diz que todo ser humano nasce livre e igual em dignidade e direitos. Isso não foi suficiente. Era necessário verificar um modo de impedir que a maioria aniquilasse as minorias que a compõem. Por exemplo, as mulheres, ao longo da história, sempre foram, em termos numéricos, igual aos homens ou até mais. Nós temos mais mulheres que homens no Brasil. Mas as mulheres do Brasil ainda precisam da Lei Maria da Penha, porque a violência doméstica é algo que as assola violenta e gravemente, ainda hoje. Sabemos, portanto, que a condição feminina está em inferioridade, não porque temos uma minoria oprimida. A maioria da população brasileira, que é composta de mulheres, ainda está em condição de desigualdade real, e não meramente substancial, não meramente material, mas em termos práticos. Esse grupo vulnerável, em razão de questões culturais e históricas, ainda está em desvantagem. O IBGE sabe que as mulheres, em funções idênticas às dos homens, recebem ainda no Brasil 75% do salário do homem. Então, mulheres e homens que trabalham com a mesmíssima função têm salários diferentes em prejuízo da condição feminina. Sabemos ainda que a Lei Maria da Penha protege mulheres de morte e violência psicológica e física dentro da própria casa. Então, a necessidade dessas leis e de proteção à mulher se devem, não em razão de ser um grupo minoritário, mas em razão de ser um grupo vulnerável, historicamente afetado por erros históricos. E as mulheres vêm conquistando os direitos de cidadania apenas na primeira metade do século XX, porque elas sequer podiam votar até os anos 30 no Brasil. A primeira Constituição que as possibilitou votar foi a de 34, muito menos ser candidatas a um cargo. E hoje nós temos uma lei de ação afirmativa que obriga que os partidos apresentem pelo menos 30% de candidatas femininas, não é isso? Candidatas mulheres, não é isso? Então, é uma ação afirmativa justamente para tentar colocar mulheres no Congresso. Portanto, a questão dos negros é a mesma coisa. Os negros vieram para a América escravizados. Segundo Lauretino Gomes, foram 20 milhões de escravos trazidos para o Brasil, e para a América toda, perdão. Desses, 10 milhões morreram no caminho, por causa das condições desumanas, animalescas, que eles eram empilhados nos navios. E vejam, desde a abolição da escravidão foi algo que veio no final do século XIX, no Brasil. Não é? No finalzinho do século XIX.
nos Estados Unidos veio com a Guerra de Secessão, no meio do século XIX. E vejam que interessante também, vou lembrar mais uma vez o nosso autor paranaense aqui, Laurentino Gomes, que diz o seguinte: uma diferença entre os negros americanos e os nossos é que, como a religião protestante exige que o contato com Deus se dê pela leitura da palavra, a Bíblia, né, os negros escravizados nos Estados Unidos sabiam ler, porque seria indecente demais para um dono de escravo americano não dar a eles o direito de ter acesso à Bíblia. Então eles aprendiam a ler. Aqui no Brasil, não, né? Não. Aliás, não sei se vocês sabem, que o que justificou a escravidão na América foi um pensamento católico que vigorou e que foi expresso por Montesquieu no Espírito das Leis, um dos maiores textos da consolidação da democracia, porque esse livro falava da importância da separação dos poderes, executivo, legislativo, judiciário, etc. Mas o Montesquieu diz lá no fim do livro, o Montesquieu, que é um cara que todo mundo respeita, né? Um dos fundadores da civilização ocidental. O que ele dizia no finalzinho do livro? Ó, tudo isso aqui que eu escrevi não vale para os negros, porque pessoas com essa característica certamente não têm alma. Juro, está escrito lá. E é isso que a igreja utilizava na época para justificar a escravidão. Pode escravizar negros e índios porque eles não têm alma, né? Então vejam que estigma se colocou contra os negros. E há quem tem dúvidas ainda no Brasil se são necessárias políticas de ação afirmativas para inserir negro nas empresas, nas escolas, etc. Óbvio que são necessárias essas ações afirmativas. Basta verificar o público que está numa universidade, ou o público que está numa empresa ou num clube, né, para ver se há negros tantos quanto os brancos há, ou mesmo negros que representem a população do Brasil. Então, vejam, essa questão das cotas, aliás, é por isso que eu introduzi essa discussão, para mostrar para vocês que as cotas das pessoas com deficiência não é uma coisa isolada, que nasceu do nada, etc. Existe uma base histórica para isso. E as primeiras cotas que se tem notícia no Ocidente foram conquistadas pelos negros nos Estados Unidos, porque, apesar da Guerra de Secessão ter abolido a escravidão, os países sulistas que perderam a guerra mantinham leis de apartheid, determinando, por exemplo, que os negros se sentassem no banco de trás do ônibus. Estou falando do século XX, anos 50. Que os negros andassem no sol para deixar a sombra da calçada para os brancos. E coisas assim. Aqui deveria haver clubes para brancos, clubes para negros, escolas para um e para outro, etc. Leis de apartheid. O movimento negro americano lutou contra isso e só conseguiu uma declaração da Suprema Corte americana de que isso era inconstitucional no início dos anos 60. Mas antes morreu, quer dizer, para esse processo, morreu Malcolm X, Martin Luther King. Foi uma guerra sangrenta, cruel. Mas mesmo que a Suprema Corte americana tenha declarado, depois de muita morte, muito sangue, eu não estou querendo medir as palavras, desculpe, eu estou sendo duro porque a coisa é dura, né? Apesar de tudo isso, os negros ainda se mantinham numa condição de desigualdade. Não tinham acesso a emprego, não tinham acesso à escola, não tinham acesso... Não, continuavam à margem, principalmente no sul dos Estados Unidos. Então, o movimento negro se espelhou em algo que começou na Índia, para tentar resgatar, por causa do Gandhi, né? O Gandhi começou a mexer com isso na Índia, porque vocês sabiam que na Índia havia uma casta chamada intocáveis, que você não podia nem tocar nela, porque ela era algo aquém da condição humana. Isso envergonhava a Índia depois das lições aprendidas pelo Gandhi, né? Eles começaram então a incluir os intocáveis por meio de ações afirmativas assim, tipo as empresas progressivamente empregando intocáveis, os clubes, etc. Porque eles ficavam à margem de tudo. Você não podia tocar no intocável porque isso ia te contaminar, segundo se acreditava então em relação a essa casta inferior na Índia. Então os negros americanos se pautaram nisso, nessa experiência adquirida lá na Índia por influência do Gandhi. E disseram o seguinte: olha, não adianta provar a intenção de discriminar, porque é difícil para chuchu você provar o dolo, né? Não adianta acabar com as leis de apartheid, não adianta tal. O que nós temos que verificar na prática é, objetivamente, um clube, uma empresa ou uma escola tem nos seus quadros o mesmo número estatístico de negros que há naquele local?
Se não tiver, vamos compensar isso, até que se compense. Ou seja, objetivamente, chama discriminação por impacto estatístico. Vamos verificar objetivamente. Não interessa se o cara tem intenção, não tem intenção de discriminar. Vamos, assim, equilibrar o jogo entre brancos e negros aqui nos Estados Unidos. Então vamos estabelecer cotas de compensação estatística da discriminação. Objetivo. Isso influenciou todos os tratados internacionais, porque quando se fala em discriminação, por exemplo, na Convenção 111 da OIT, que trata do combate à discriminação no trabalho, se fala que a discriminação é considerada como tal a partir da intenção ou do resultado objetivo de uma determinada situação. Então, você observa a discriminação pelo dolo, pela intenção discriminatória ou estatisticamente. Isso foi incorporado pelo sistema de direitos humanos. A discriminação por impacto objetivo, estatístico. Vejam, esse é o quadro, né, que levou à implantação da lei de cotas em 91, bem antes da Convenção da ONU das pessoas com deficiência. O fato de que se constatara objetivamente que pessoas com deficiência não tinham oportunidade de trabalho. Então se estabeleceu a cota. Caiu para alguns de cima para baixo de forma atropelada, mas é porque as pessoas não compreendem essa realidade que já se implantava e que já vinha como resultado de luta das pessoas com deficiência na Europa após a Segunda Guerra. Então os países europeus passaram a implementar cotas também para pessoas com deficiência para tentar compensar as perdas que lhes foram impostas pela guerra. Era melhor, era mais social, era mais justo, menos caro para a Previdência e para a saúde pública, que essas pessoas fossem integradas. Então, a França, Portugal, Itália, Alemanha, Inglaterra implantaram a lei de cotas. E é por isso que esse movimento veio para o Brasil. Só que nós estávamos sob a égide do assistencialismo, muito forte. Muito forte. Essa lei, no entanto, embora se diga que ela tem 27 anos, ela só passou a viger efetivamente com a entrada em vigor do Decreto 3298, de 1999. Esse decreto a gente redigiu lá no Ministério do Trabalho, Ministério Público, Ministério do Trabalho, a gente redigiu o texto dele em finalzinho, em maio de 99, mas ele passou a viger no início de 2000. Portanto, nós estamos a tratar efetivamente da lei de cotas, que ela passou a ser exigível apenas a partir de 2000. É importante que isso fique bem claro, porque faltava um decreto que a regulamentasse, não havia como o Ministério do Trabalho, por exemplo, cobrar as cotas, porque não tinha como o decreto que dissesse o que é deficiente, o que não é. Então, isso só passou a vigorar a partir de 2000. Nós estamos a trabalhar com ela há 17 anos, portanto. Pouco tempo, muito pouco tempo. Considerando que em 17 anos nós já temos cerca de 430 mil pessoas com deficiência trabalhando, eu considero um grande avanço, do qual não se pode arredar. Qual que é o problema efetivo para que ela se alargue? Primeiro, de fato, a grande resistência entre os empresários que acreditam sinceramente que pessoa com deficiência não produz e que a questão da pessoa com deficiência é um problema de benemerência do Estado e a empresa não existe para fazer benemerência. Bom, se você partir realmente do pressuposto que pessoa com deficiência não produz, você tem razão. Benemerência não é problema da empresa, a empresa é para dar lucro. Não é? Mas isso aqui é um equívoco. Quando eu estava no Ministério Público, eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns casos que eu considero paradigmáticos. Eu vou citar um que, ótimo, porque a empresa já não está mais aqui, sabe lá por que razão foi embora, porque disse que não tinha lucro no Brasil. Eu nunca vi banco deixar de lucrar no Brasil. Em todo caso, o HSBC foi embora. Né? Vamos ver, vamos saber por que depois aí. Enfim. Mas, na verdade, eles foram sujeitos de um TAC muito interessante. Nós tínhamos lá um procedimento de 10 anos parado. Não vai, não anda e tal. Aí eu chamei lá os diretores. Eu intimei os caras pessoalmente, sob as penas da lei. Veio lá o diretor jurídico, o presidente do banco, o diretor do RH, todo mundo. E nós ficamos discutindo. Olha, vou entrar com a ação, vou ganhar, porque aqui vocês não estão provando a cota, não estão fazendo, não tem nada, né? Não vai para frente isso. Bom, depois de 3 horas de discussão, o diretor jurídico chorou, profundamente chorou mesmo, e disse o seguinte: olha, eu pessoalmente não acreditava nessa lei, porque eu achava que isso é um problema de benemerência, de ciência social, não é problema de banco. E meu pai ficou cego quando era criança, nunca mais trabalhou, para mim cego não produz, mas você me provou o contrário, dizendo para mim isso. Então, daqui para frente, o HSBC vai... Eles efetivamente vejam que era uma questão pessoal do diretor responsável.
cara achava sinceramente que pessoa com deficiência não produz. A verdade é que eles contrataram 7% de pessoas com deficiência, e muitos cegos e pessoas com deficiência do Brasil tiveram seu primeiro trabalho nesse projeto. Eu não sei como é que o Bradesco está fazendo, mas eles não podem despedir as pessoas com deficiência. Por quê? Porque se estabeleceu o entendimento jurisprudencial na Justiça do Trabalho que uma vez que você tem uma pessoa com deficiência, você só pode despedi-la depois que você contrata a outra para pôr no lugar, senão a Justiça reintegra aquele despedido. Então, não pode retroceder esse número, né? Ok, então é isso. Então, a partir dessa ideia de que pessoa com deficiência não produz, as empresas resistem. Agora, vamos lá. A Convenção da ONU, como eu disse a vocês, foi discutida por um consenso mundial. Já falamos dos negros, das mulheres, podia falar das crianças, podia falar de uma série de outras minorias, ou, melhor dizendo, hoje em dia, grupos vulneráveis. Mas a pessoa com deficiência veio, então, essa convenção que foi construída por um consenso. E a ideia principal desse consenso era abandonar o conceito médico e clínico da deficiência. A pessoa com deficiência é incapaz, pega a incapacidade física e transporta para tudo o resto da vida da pessoa. O que as pessoas queriam? Adotar o conceito político de deficiência que veio no artigo 1 da convenção. Não é primeiro não, é 1 mesmo. E esse artigo diz assim: pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento de ordem física, intelectual ou sensorial, os quais em interação com diversas barreiras podem impedir a sua efetiva participação em sociedade, conforme alguém já leu aqui, ao Zurrer na carta do sindicato. Não foi? Está lá transcrito o artigo 1 da Convenção da ONU. O que significa esse artigo em termos práticos, para você entender? Hoje a deficiência resulta da combinação das características concernentes aos impedimentos físicos, mentais, intelectuais ou sensoriais em interação com as barreiras sociais. Ou seja, se a sociedade opuser barreiras para que as pessoas com tais impedimentos possam exercer seus direitos, haverá deficiência. Se a sociedade não impuser barreiras, não haverá deficiência. Portanto, a deficiência hoje está na sociedade e não na pessoa. A pessoa tem características, como dizia aqui o Mauro, características como são esses impedimentos, mas ela será deficiente na medida em que lhes forem impostas barreiras. Veja, meu querido amigo do INSS, como é seu nome? Aderaldo? Ele já foi. Já foi? Oh, que pena. Edelbrando, né? Sim. Ele está lá todo aflito, porque de fato as empresas fazem exigências absurdas, no sentido de preencher as cotas de pessoas com deficiência com vagas que não são adaptadas. São vagas para pessoas sem deficiência. Então eles pedem escolaridade de ensino médio, quando a pessoa com deficiência no Brasil não tem escolaridade por causa da deficiência das escolas, né? Então os caras não têm acesso às escolas, não tinham, nós estamos mudando isso progressivamente, né? Mas enfim, a baixa escolaridade da pessoa com deficiência não é por causa dela, é por causa da deficiência da sociedade brasileira. E aí a empresa exige ensino médio completo, inglês, francês, e oferece cargos, ou então oferece cargos de baixíssima remuneração, e aí vai dizer que não tem pessoa qualificada para o mercado, mas é um paradoxo, porque as vagas que as empresas abrem são vagas de baixa qualificação. É um paradoxo isso, né? Pensem bem. Não tem deficiente qualificado, mas aí só vai dar vaga para o setor mais simples da fábrica, que é as pessoas com deficiência qualificadas, como que tem curso de direito, que tem, também não tem acesso. Então, realmente as empresas fazem tudo para resistir. E quando isso acontece, na verdade, a empresa está oferecendo vagas com deficiência, porque ela tem, então, uma barreira atitudinal e uma barreira real, porque ela não se adaptou para receber pessoas com deficiência. Isso é objetivo. O artigo 2 da Convenção da ONU diz que a recusa de adaptação razoável do meio é discriminação. Aqui a palavra razoável foi muito mal traduzida. Eu não sei quem foi que fez a tradução, não estou criticando a pessoa. Mas a impressão que você tem é que quando você lê, a adaptação razoável é aquela mais ou menos, meia boca. Não é isso. A própria convenção explica que a adaptação razoável, no item seguinte, é aquela adequada para a efetiva inclusão da pessoa com deficiência, portanto não é mais ou menos, tem que garantir a efetividade da inclusão da pessoa com deficiência, senão não é adaptação. É que ela deve ser proporcional, adequada e proporcional. Significa dizer o seguinte: você não precisa demolir o prédio, mas você tem que fazer uma rampa, você tem que fazer uma plataforma como essa que eu usei para subir aqui para o primeiro andar, não é isso? Exatamente, não é um elevadorzão, mas é uma plataforma, né? Eu não precisava demolir o prédio, mas faz uma rampa na escada, certo? Mas faz. E tem que ser uma adaptação adequada, eficaz e proporcional. Então, não é para fazer mais ou menos. Por exemplo, nós temos em alguns lugares adaptações que são mais ou menos. E aí, meia adaptação é nenhuma.
Porque não adianta nada, isso funciona mais ou menos para um, mas não funciona para o outro. Então é nada. Meio adaptado é zero adaptado. Oi? Gambiarra, exatamente. Então, pelo menos não fez. Se fez pela metade, não fez. Né? Então, veja, o que acontece? A lei brasileira de inclusão diz que discriminar a pessoa com deficiência é crime. Crime da cadeia. E reclusão, hein? De 2 a 5 anos. Reclusão, que significa que é pena forte. Portanto, se a empresa não se adapta, a rigor, ela comete discriminação. E se ela discrimina, ela está a cometer crime. Esse é um quadro que mudou muito com a Convenção da ONU, porque antes a gente tinha que só ficar no argumento, né? Agora, o Ministério Público tem um arsenal bastante forte para conversar. É claro que usar a espada é a pior estratégia, mas é bom que ela fique pairando ali como, né? Você não precisar usar, mas agora é importante que todo mundo saiba disso. Porque quando a empresa oferece vaga mais ou menos, ela não está adaptada. Se ela não está adaptada, ela está discriminando. E se ela está discriminando, cadeia para quem for responsável. Né? Isso é um arsenal. Eu acho que, vejam bem, o judiciário tem vacilado. Porque muitos autos de infração do Ministério do Trabalho têm caído quando a empresa alega: olha, eu fiz tudo que eu pude. Aí você vai ver tudo que ela pôde. Botou anúncio de convocação de vaga, mas assim, sem adaptação, sem dizer que vai receber, sem oferecer salário legal. Então, não fez. Eu, outro dia lá na sessão especializada mesmo, nós estávamos discutindo uma ação anulatória de auto de infração. E minha colega querida estava votando: não, tudo bem, a empresa fez mesmo. Daí peguei a palavra e falei: não fez, pô. Veja as vagas que ela ofereceu. Tudo vaga sem adaptação. Tudo vaga normal. A discussão foi dura, né, jurídica, mas dura. Empatou. Deu 5-5. Eu não sei o que deu o desempate, porque eu entrei em férias. Mas vejam que o judiciário ainda vacila. A seção especializada do Tribunal Superior do Trabalho, a SBDI 1, já acolheu esse tipo de argumento. Tem levado, então, algumas empresas a ficar mais folgadinhas. Só que a SBDI 1 ainda não apreciou os efeitos da Convenção da ONU. Isso é que eu tenho dito para os meus pares. Tudo bem, vocês têm jurisprudência aí que acolhe esse tipo de conversa mole? Ok. Lógico que lá na sessão eu falo bonito e tal. Mas a verdade é que a SBDI 1 ainda não apreciou os efeitos da Convenção da ONU. E aqui é isso. Aí os caras param para pensar. Mas ainda é atávico neles o pensamento de que pessoa com deficiência precisa de cuidadinho, dosinha, não produz, que empresa não tem que arcar com isso. Então, nós estamos quebrando um paradigma. Vocês querem ver comigo como é que foi? Eu estava fazendo concurso para juiz, eu era assessor de um juiz em 90. Assessor, já fazia voto de um desembargador. Meu querido chefe, Oswaldo Preuss, que me deu uma grande oportunidade de trabalho no interior de São Paulo. Eu já trabalhava com isso. Aí ele me estimulou a fazer concurso para juiz. Fiz. Passei na primeira prova, passei na segunda prova. Quando chegou, aqueles caras iam ver que eu ia redigir a última prova eliminatória da época. O oral não era eliminatório naquela época, era só classificatório. Então, a última prova era a sentença. Aí os caras anteciparam o meu exame médico e me cortaram do concurso. Cego não pode ser juiz, pô. Como você quer ser juiz? Aí eles usaram, vejam, o paradigma médico para tratar de uma questão processual. Vejam que absurdo. Aí o médico disse: não, o cara é cego, pode ser que não dê certo. Eu falei para ele: se você disser que eu não posso ser cego, eu vou caçar seu CRM. Porque você não entende nada de processo, você pode entender de medicina. Então, limite-se a dizer que eu sou cego. Mas o que tinha sido encomendado para o corpo médico do Tribunal de São Paulo era um parecer para me tirar do concurso. Foi encomendado mesmo. O doutor Nicolau dos Santos Neto. O pessoal da minha idade sabe quem é. Lalau, né? Então. Bom, aí o pessoal deu lá o laudo e os caras me cortaram lá, boa. Teve conversa. Eu entrei com mandado de segurança, levei bronca de juiz. Falei: o cara, além de ser cego, ainda quer atrapalhar o concurso. Foi claro que o juiz disse com palavras elegantes, mas disse isso.
né? Então não adiantou brigar. Naquela época o paradigma da limitação clínica, da incapacidade prevaleceu e era meio que um sentimento comum a todos. Veja, eu estou falando de 90. No Ministério Público foi diferente. Eu falei, olha, eu quero provar se eu posso ou não posso no estágio probatório, como todo mundo. O cara passa no concurso e é avaliado no estágio. Como é que você pode dizer que eu não posso? De antemão, isso é discriminação. Só que naquela época era o senso comum. Cego não pode, pô, coisa que é juiz. Como assim? Né? Mas aí o Ministério Público me aprovou, eu fiquei lá, graças a Deus fui muito bem aprovado, naquela época eu não precisei de cota, eu passei muito bem aprovado mesmo, tenho muito orgulho. Fiquei 18 anos no MP e vim para o tribunal pelo 5º Constitucional. O que é o 5º Constitucional? O 5º Constitucional é assim, 1/5 dos tribunais do Brasil é composto por membros da OAB e do Ministério Público. A gente é eleito, eu fui votado pelos meus pares na época, eu queria, já estou 18 anos aqui, quero tentar outra coisa, dar uma chance para mim. Os caras me botaram em primeiro lugar na lista. Tenho muito orgulho disso. Tinha 400 e poucos caras votando, eu tive 130 votos na frente do 2º lugar. Então foi uma acachapante votação, da qual eu muito me orgulho, né? E, bom, aí o tribunal escolhe 3 dentre os 6. Diga-se de passagem que o tribunal vacilou na época, ficou em dúvida. Eu saí do 1º lugar e na lista do tribunal fui para o 2º lugar. E essa lista de 3 que o tribunal escolhe, o presidente da República nomeia. E eu fui nomeado porque, de fato, era o mais antigo. Enfim, meu currículo era objetivamente muito bom. Enfim, graças a Deus eu fui o indicado pelo presidente da época, que era o Lula, né? Diga-se de passagem, não há nenhum compromisso político nessa disputa do 5º Constitucional, né? O presidente escolhe o currículo e pronto, e nomeia, né? É lógico que você pede apoio para senadores. Aliás, o senador Flávio Arnes, inclusive, foi um grande aliado na época. Eu estava aqui em Curitiba e ele foi comigo no Congresso, abertamente, pediu apoio para os senadores e foi bacana, ele teve uma atitude corajosa. O Ricardo é doutor em Direito, mestre, eu sabia que eu tinha um currículo diferenciado, não estava pedindo favor para ninguém, né? Só falava do meu currículo e pedia, se Vossa Excelência quiser me apoiar, vai ser uma... E graças a Deus eu tive realmente muito apoio, porque essa história do Lalau ficou conhecida em 90, repercutiu muito em São Paulo, né? Então lá em São Paulo eu tinha muitos apoiadores, no meio acadêmico, no meio político mesmo, enfim, independentemente de partido, diga-se de passagem. Então eu fui o primeiro juiz cego do Brasil e já tinha sido o primeiro membro do Ministério Público cego no Brasil, né? Isso muito me orgulha, mas eu não gostava de ser o único, e já não sou mais. Já há outros promotores cegos, já há outros juízes cegos no Brasil. Portanto, esse paradigma da incapacidade está se quebrando na prática. Mas a luta é muito árdua. É muito árdua. Uma questão que supera o problema da falta de qualificação alegada pelas empresas é a adoção do contrato de aprendizagem, que é um contrato de baixo custo e que pode ser realizado com o apoio do Sistema S. Portanto, é surpreendente o fato de que o Sistema S não quer formar pessoas com deficiência. Não, isso não é possível, hein? Vamos pensar na falta de adaptação razoável, vamos ver se o cara que está dizendo aí que não quer fazer não deve responder criminalmente por isso, porque contrato de aprendizagem, a princípio, no Brasil, em primeiro lugar, é a responsabilidade do Sistema S, que ganha muito para isso. Eles têm uma fortuna, que é obrigatoriamente descontada da folha de pagamento. Portanto, vocês não podem se recusar a fazer, não. Que história é essa? Isso é sério. Não é assim, eles não fazem. Não, como assim não fazem? Por que não fazem? Cadê o Ministério Público aqui para investigar? Por que o Sistema S não está fazendo, hein? Isso é muito sério. Bom, mas se o Sistema S não faz, eu já questiono, já coloco aqui, se isso não é recusa de adaptação e, portanto, discriminação e, portanto, ato criminoso, né? Eu já digo, bom, se o Sistema S não faz, você pode fazer aprendizagem com ONGs especializadas, você pode fazer aprendizagem com escolas técnicas, enfim, existem várias estratégias para você fazer o contrato de aprendizagem. O que a lei hoje diz claramente? O aprendiz com deficiência valerá para a cota de aprendizes, e uma vez habilitado ou reabilitado, valerá para a cota de pessoas com deficiência. O aprendiz.
O aprendiz. Então, primeiro ele vai valer para a cota de aprendiz da empresa. Daí, concluída a formação, ele vai compor a cota de pessoa com deficiência se a empresa o contratar como empregado normal. Certo? Não vale, o deficiente não ocupa as duas vagas ao mesmo tempo. Então, isso está bem claro na Lei Brasileira de Inclusão hoje. Tá? Outro ponto, aliás, foi eu que escrevi. Outro ponto é o seguinte, porque havia essa confusão, eu ficava brigando com as... Não, mas você está fazendo uma... Não, está enrolando. Você está misturando as coisas. A lei de cotas é para contratar definitivamente a pessoa. O contrato de aprendizagem é um contrato de formação, são coisas diferentes. Então isso ficou claro agora na LBI. Né? Outro ponto importante que é bom esclarecer é o seguinte, e esse é um problema sério, eu não estou entendendo por que os reabilitados não estão tendo guarida. Por quê? Eles recebem, normalmente, a pessoa que... O que é o habilitado, o que é o reabilitado com deficiência? O habilitado é uma pessoa que nunca teve... O habilitado é uma pessoa que não tinha, que tem deficiência, nasceu com deficiência, nunca trabalhou e vai se habilitar para o mercado de trabalho. Esta habilitação não precisa ser um curso técnico, basta que ele tenha capacidade objetiva para realizar a função. Ele pode ser habilitado na empresa, ele pode ser habilitado na casa dele, enfim. Basta que objetivamente ele preencha os requisitos para exercer a função. Então não é assim, o cara precisa ter uma formação formal, tal. Isso estava no decreto 3298, está lá. Se vocês olharem lá, está lá. O reabilitado é o cara que tinha uma deficiência. Não, perdão. Reabilitado é o cara que não tinha, estou meio acelerado aqui. É o cara que não tinha uma deficiência, tornou-se deficiente em razão de qualquer coisa. Um acidente na casa dele, um acidente no trabalho, tal, e precisa ser reabilitado para voltar para a vida produtiva. Então, a cota se preenche com habilitados e reabilitados. O reabilitado, por outro lado, se ele sofreu um acidente do trabalho e se tornou pessoa com deficiência e passa por um processo de incapacidade decorrente do acidente, incapacidade física, ele ganha o auxílio acidente, gente, que é uma suplementação de renda. O cara, você teve uma perda funcional, a Previdência paga para ele uma renda suplementar aos seus ganhos, vitalícia, que chama auxílio acidente, porque ele perdeu a capacidade que tinha, chama auxílio acidente. Este auxílio acidente, que já se paga há décadas no Brasil, para quem tinha capacidade plena e teve alguma redução em razão de qualquer fator, basicamente acidentário, né? Não qualquer fator, mas acidentário, foi o que inspirou eu já vou encerrar, que inspirou um benefício que foi criado pela Lei Brasileira de Inclusão, que se chama Auxílio Inclusão. O que é o Auxílio Inclusão? O Auxílio Inclusão é para ser pago para o habilitado que vem para o mercado de trabalho e que recebia o benefício de prestação continuada. Muita gente no Brasil não quer trabalhar formalmente porque recebe esse benefício em razão de ser deficiente, em razão da família receber 1/4 do salário mínimo per capita, e a pessoa recebe esse benefício, ele não quer trabalhar para não perder o benefício, porque na prática ele perde. Ele só preserva o benefício hoje, esse benefício assistencial, durante o contrato de aprendizagem. Então, se ele for aprendiz numa empresa, ele continua recebendo o BPC, o benefício de prestação continuada. Na medida em que ele se efetivar, ele vai perder o benefício, mas se ele perder o emprego, ele recebe de novo. Só que, entenderam isso? Falei muito rápido? Não entendeu ou não falei rápido? Ótimo, entendeu? Tá. O auxílio inclusão, na verdade, é para equiparar a situação do reabilitado com o habilitado. Ora, se o reabilitado vai ter o benefício de prestação continuada, acumulado com o contrato de aprendizagem, a verdade é que todos eles, tanto habilitados como reabilitados, para trabalhar têm um ônus maior. Por que a pessoa que se tornou deficiente por causa de um acidente do trabalho vai receber o auxílio inclusão para o resto da vida, que vai complementar o seu salário, e o habilitado e o reabilitado que não é acidentado não recebe nada de renda suplementar? Então, esse foi o argumento que convenceu o Congresso. Nós temos que dar uma renda suplementar para todas as pessoas com deficiência, que é o auxílio inclusão. Então, toda pessoa com deficiência, seja que recebia o benefício de prestação continuada ou não, ela, se vier a se habilitar para o trabalho, vai receber o auxílio inclusão. Só que o Congresso vacilou na época, tirou fora.
falou assim, o benefício de inclusão vai ser regulamentado na forma de outra lei. Quer dizer, foi para as calendas, né? Está lá na lei de LBI, na 13.146, dizendo assim, auxílio inclusão, dado como renda suplementar, mas vai ser regulamentado por outra lei. Portanto, foi para as calendas e eu acho que o movimento das pessoas com deficiência devia retomar essa luta para exigir o auxílio. Sabe por que vale a pena o auxílio inclusão? Porque hoje as pessoas que ganham BPC não tem nenhuma contrapartida para a Seguridade. O BPC é um benefício assistencial. Se a pessoa se incluir no mercado de trabalho, abrir mão do BPC e passar a ter uma renda suplementar ao seu salário, ela vai passar a contribuir para o sistema. Portanto, para o sistema é melhor. Entenderam o que eu estou dizendo? Ou seja, o cara que hoje recebe sem contrapartida vai passar a contribuir. Então, eu acho que uma luta que nasceu com a Lei Brasileira de Inclusão e que não foi para frente é essa do auxílio inclusão, né? Bom, então assim, o que é importantíssimo, né, de tudo que eu ouvi aqui para fechar? Se o Sindicato dos Metalúrgicos de Curitiba vai se engajar nessa questão, ótimo. Eu queria que vocês conversassem muito com o Clemente, que está para chegar aí, porque os... Ei, Clemente! Cadê o cara? Na sua frente, eu estou te vendo, hein? Você tá bom? Então, o Clemente é um cara que já fazia inclusão lá em Osasco antes de todo mundo, né? Então, eles têm uma experiência acumulada impressionante, né? Conversem bastante com o Clemente. E essa coisa da formação profissional é muito importante. Isso é um argumento que assim, a empresa pode fazer muito bem, sem custo, porque o contrato de aprendizagem é um contrato de baixo custo, né? E se ela estiver trabalhando em comum com organizações não governamentais, escolas técnicas, ou com o Sistema S, que na minha opinião, Clemente, tem que fazer, por que não faz? Eles não estão querendo fazer aprendizagem para deficiente, por quê? Mas enfim, isso é uma coisa séria, porque afinal de contas o contrato de aprendizagem tem raiz do Sistema S, e o Sistema S ganha muito para isso. É isso, gente, obrigado, viu? Um abraço para vocês.